estou em reconstrução. Toca no teu irmão, do teu lado, diga para ele ou para ela e diga: estou em reconstrução. Você já viveu alguma fase da sua vida em que você precisou reconstruir alguma área da sua vida? Você precisou parar e dizer assim: ó, não dá para prosseguir. Eu preciso parar e reconstruir. Às vezes são valores perdidos. Você vai observar que na trajetória da caminhada cristã, algumas coisas se perdem. Algumas coisas, muitas das vezes, ficam à beira do caminho. E quando Deus me deu essa meditação, o Senhor me levou até um texto. E eu quero poder ministrar hoje na tua vida esse texto. Eu queria que você pudesse abrir comigo no livro de Neemias, no capítulo de número 1. O texto, ele vai dizer assim: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes não foram levados para o exílio e se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. E os muros, ajuda aí, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Deus, fala conosco, Senhor. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus. Toma a frente, usa-nos por misericórdia e fale aos nossos corações, meu Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. E se você crê e precisa receber hoje, diga amém. A primeira coisa que Deus me pede, mais um pouquinho, baixa só mais um pouquinho, por favor. A primeira coisa que Deus me pede para falar com você, obrigado, não tenha medo do período de reconstrução. Mas no período de reconstrução, não tente construir. Vê se tu entende. Se você está num período de reconstrução, significa que você está reconstruindo algo que um dia foi construído. E no período de reconstrução, você não pode tentar construir. Por quê, pastor? Porque você já está reconstruindo. Simples. Porque algumas pessoas querem pegar o período de reconstrução e construir. Junto com a reconstrução dá tudo errado. Então a primeira coisa que Deus me ensina é a focar. E quando você foca, vai dando tudo certo. Hoje, nesse tema de mensagem, que falou muito ao meu coração, você imagina, eu estava dirigindo e eu falei com o pastor Júnior, Valdir Júnior. Eu disse para ele: pastor, anota aí, por favor, e depois me passa. Só que eu acabei não pegando com ele. E hoje pela manhã, Deus me permitiu estar aqui ministrando a mensagem. Na verdade não seria eu o pregador, mas Deus me permitiu estar aqui ministrando essa mensagem. E o Senhor, eu quero essa agora pela manhã. E a gente observa que Hanani chega com uma difícil tarefa. Hanani chega com a tarefa de passar para Neemias o que estava acontecendo. E você vai observar que eu acredito que naquele momento, irmãos, Hanani, o seu semblante já demonstrava para Neemias que era um período de caos, que era um período de vergonha, que era um período de opróbrio. E o texto vai dizer então que Neemias pergunta: olha, eu quero saber como estão os meus irmãos que ficaram no exílio. Interessante que para a Babilônia só foram escolhidos os príncipes, os melhores.
Alguns então, muitos foram deixados para trás nas províncias. E você observa no texto que o texto começa no versículo 3 dizendo assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província e estão em grande miséria, desprezo. E eu quero ficar com essa parte do texto, essa parte do versículo 3, Mateus, quando você puder, sinaliza para mim aí, tá, tudo bem. Que diz o seguinte: os muros de Jerusalém estão derribados. O texto diz que Hanani, ele traz um posicionamento de dizer, olha essa parte aqui, quase que final do texto, diz assim, a partir do ponto e vírgula, me ajuda aí, irmãos, me ajuda aí. Os muros de Jerusalém estão derribados. Irmãos, os muros, eles representavam a honra de uma cidade. Os muros representavam a sua fortaleza. Os muros tinham um significado de proteção. Mas de repente os inimigos entraram, e os inimigos então derribaram os muros. Olha e observa quantas vidas chegam à casa de Deus com seus muros derribados. Olha quantas pessoas que quando chegam à casa de Deus, chegam com seus muros destruídos. Você chegou, mas parte da sua vida foi destruída. Parte da sua história está no chão. E hoje, eu queria que você entendesse que Deus quer colocar no seu coração um desejo de parar tudo e reconstruir as tuas honras. O texto ele vai dizer aqui que quando Neemias ouve, ele se assenta e chora. É interessante isso, irmãos, o versículo de número 4, tendo eu ouvido essas palavras, Neemias, eu assentei-me e chorei. O que diz o texto ali? Me ajuda a pregar, vai. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele ora, ele se assenta, ele chora, ele lamenta. Tudo isso Deus entende. De repente você está vivendo um período do choro, o período do lamento, o período das lágrimas que você não consegue contê-las. Deus entende tudo isso. Mas você vai observar que no texto, nos versículos seguintes, versículo de número 5, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele faz uma das orações mais bonitas da Bíblia. Neemias, no versículo de número 5, faz uma das orações mais lindas. Eu quero dizer que hoje Deus te trouxe aqui para dizer que em alguma área da sua vida que talvez foi derribado, que em algum muro da sua vida que talvez esteja no chão, Deus está dizendo assim: ainda há tempo de você reconstruir. Hoje Deus está dizendo: é momento de você parar, pare tudo e reconstrua aquilo que talvez ficou para trás. Eu queria que você pudesse olhar nos olhos de quem está ao seu lado e dizer para essa pessoa: mesmo se as lágrimas descerem dos teus olhos, reconstrua. Eu entendo que esse momento é um momento difícil. Eu entendo que o período de reconstrução é um momento doloroso. Mas você não pode ficar com seus muros derribados. E uma outra coisa, às vezes queremos ajuda, mas Deus, Ele hoje vira para ti e diz: você é capaz, você pode, você consegue. Reconstrua o que foi perdido. Qual é a área da tua vida que precisa ser reconstruída, irmãos? Qual é a área da sua vida que está derribado? Você já observou que quando você
observa uma obra em execução, aquela obra precisa ter uma placa. Essa placa precisa conter nela alguns dados. Precisa ter um engenheiro responsável. Nessa placa, você vai precisar colocar qual é o objetivo daquela obra. Essa placa é uma cobrança da prefeitura. Hoje Deus está te chamando aqui para ouvir uma palavra, dizer para você: pare tudo, é tempo de reconstruir. Com lágrimas, com dores. Obrigado. É tempo de reconstruir. Aqui, coloca aqui para mim, por favor. É tempo de reconstruir, irmãos. Talvez você chegou aqui sem forças, mas hoje tu vai receber de Deus a inspiração que vai ser suficiente para tu dizer: eu posso. Em Cristo eu posso.